Olá, eu sou o Si e nesse vídeo eu vou comentar sobre o filme Nada de Novo no Front, filme da Netflix baseado no livro homônimo de Éric Maria Remarque, escrito em 1928 e que recebeu versões para o cinema em 1930 e em 1979. Essa versão de 1930, inclusive, ganhou o Oscar de melhor filme naquele ano. Agora, pela primeira vez, é filmado pela perspectiva da Alemanha, ou seja, de quem perdeu ferozmente a batalha. O filme, então, é dirigido pelo alemão Edvard Berger e começa com um cenário de terra arrasada da Primeira Guerra Mundial. Muitos corpos, muitos defuntos, caixões. Numa segunda cena, você vai ver as mulheres fazendo o papel que lhes cabia nessa época, que era lavar e costurar os uniformes desses soldados que morreram. E a gente vai ver algumas cenas a seguir que esses uniformes eram repassados para os próximos jovens que eram recrutados para a guerra e que fatalmente seriam os próximos mortos. E finalmente você vai conhecer o protagonista do filme, Paul, e os seus amigos que, dotados de patriotismo e coragem, se alistam para a guerra para participar daquele momento importante, daquele fato histórico ali do seu país. Essa versão chegou com tudo também no Oscar 2023. Ele está concorrendo nas categorias Melhor Filme, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Trilha Sonora, melhor design de produção, melhor som, melhor filme internacional. Em relação às categorias técnicas, não há dúvida, não há controvérsia. O filme merece mesmo cada uma dessas indicações. A começar pelas imagens aéreas, às vezes belíssimas, às vezes aterrorizantes. Uma das primeiras cenas você acompanha ali um dos soldados ali guerreando e um super close no seu rosto, e você vê de uma perspectiva muito próxima tudo o que está acontecendo com esse soldado. Pessoas caindo, mortas ao seu lado, e tudo de muito pertinho, mostrando um pouco da realidade desses soldados na Primeira Guerra, que se organizaram em trincheiras, às vezes muito apertadas. Eu particularmente não gosto muito dos filmes que a guerra aparece em primeiro plano, ou seja, aquela carnificina, aqueles corpos se empilhando, corpos sendo amputados e degolados. Eu particularmente não gosto muito desse tipo de filme. Eu prefiro os filmes que retratam a guerra como pano de fundo, em que a guerra está acontecendo e a gente vai acompanhar o conflito humano, alguma coisa que está acontecendo ali entre os personagens. Não é o caso desse filme. Aqui a gente tem a guerra sangrenta sempre em primeiro plano. Muitos cadáveres, muitos corpos. Eu particularmente não gosto muito, como eu disse, desse tipo de filmagem, desse tipo de trabalho. Eu acho que a maioria das pessoas esclarecidas entende que esse tipo de obra tem o propósito de rechaçar a guerra, a violência, de mostrar como os motivos humanos para a guerra são banais, mas eu acredito que às vezes isso possa ser realmente um tiro no pé e essa exposição excessiva da violência pode entrar no lugar de sadismo, de fetichismo. Vou dar um exemplo para você. Filme que trata de escravidão, por exemplo. O propósito é mostrar o quanto aquilo é infundado, o quanto aquilo a gente repudia veementemente aquele contexto. Mas aí se você tem um indivíduo preto ali tomando chibatada, tomando porrada o tempo todo, eu acredito que pode cair num lugar um pouco sádico, um pouco cruel. Eu acho que não é isso que a gente quer. Outro exemplo são as obras que denunciam ou dizem denunciar a violência contra a mulher. Por exemplo, na série The Handmaid's Tale. Na primeira temporada, a série foi muito palco dessa discussão. As cenas mais longas de abuso, de assédio, em que as mulheres eram mutiladas, abusadas, violentadas, eram as que tinham mais acesso e mais repercutiam nas redes sociais. Ou seja, a gente está de fato criticando, será que essa exposição excessiva da violência, do abuso, contribui realmente para a ideia que a gente quer passar? Ou seja, a ideia de criticar essas posturas? Eu particularmente não gosto. Eu prefiro que as coisas se deem de uma forma mais sutil. Porque se muitas pessoas, para a grande maioria eu quero crer, a gente vê o filme com essa ótica de uau, que merda, né? Não devíamos ter feito isso. A população, a raça humana não devia ter feito dessa forma. Para muitos outros, que são os causadores de fato dessa violência, pode ser que
que essa obra vire aí um objeto de fetiche, de prazer pessoal. O que resta então pra gente observar nesses filmes tão violentos é o que acontece entre uma batalha e outra, entre uma garganta cortada e outra. Então o mais importante pra mim nesses filmes, que eu costumo observar, são os diálogos que acontecem ali enquanto essas pessoas não estão guerreando, não estão se matando. Geralmente a ideia do filme está contida nesses pequenos diálogos. E eu posso dizer que o filme, apesar de toda essa exposição excessiva, na minha opinião, de violência, se esforça para ter o que dizer durante esses trechos. Eu vou elencar algumas dessas iniciativas, dessas tentativas de humanizar o filme aqui nesse vídeo para vocês. O primeiro ponto é a crítica que é feita quando a gente acompanha um elemento muito importante desse filme, que são os poderosos, os generais, que muitas vezes estão ali no maior conforto, comendo, bebendo, apenas dando ordens, enquanto os seus recrutas estão lá, dando de fato a vida pelo país. Esses que dizem ser patriotas estão geralmente super acomodados, super no conforto. E a gente vai acompanhar muitas dessas cenas, acho que esse é um dos diferenciais dessa filmagem da Netflix, agora em 2022. A gente tem esse elemento muito forte, por exemplo, quando um dos generais está ali comendo numa mesa muito longa, cheia de comida, bebida, arremessa ali um pedaço de carne pro cachorro, e aí você corta para uma outra cena e você tem ali os soldados todos literalmente se matando por um prato de sopa. A comida acabando, o mantimento muito escasso, enquanto eles lá numa gula excessiva. Uma outra cena importante que eu acho legal a gente comentar é quando esse mesmo general ele diz que ele é homem mesmo e que guerra é coisa de homem. O homem nasce sozinho, vive sozinho e morre sozinho, que guerrear está na natureza do homem. Então eu acho que isso mostra um pouco sobre a tolice, os motivos que levam as nações, as pessoas à guerra. Geralmente uma masculinidade muito frágil, geralmente uma vontade de demonstrar poder por parte dos homens, através de uma brutalidade excessiva. Uma vontade aí de mostrar uma virilidade, uma masculinidade aparentemente muito afetada. E o filme mostra isso em grande escala através dessas cenas. Outro ponto interessante é a identificação. Lá pela 1h25 do filme, numa super cena, nosso protagonista está ali duelando com um francês numa cratera enorme, e eles estão ali brigando, lutando pela vida, e em algum momento o protagonista Paul percebe que aquele cara é apenas um jovem, é um cara que tem família, que tem uma filha, né? Ele consegue ter acesso ali à carteira do cara e vê que ele tem uma foto com uma mulher, uma criança, então aparentemente é um homem casado, que tem uma filha pequena. E ele se comove, ele se sensibiliza com esse cara, em algum momento ele pede perdão por estar ali matando ele, ao mesmo tempo que ele joga terra na boca do cara, para o cara não gritar. Daqui a pouco ele está ali cuidando dos ferimentos, tentando que o cara não fazer com que o cara não morresse, ou morresse com um pouco mais de dignidade. Então esse filme, para mim, mais ou menos ali na metade do filme, para mim é o auge. E também é o auge da interpretação do nosso protagonista, vivido pelo Felix Kammerer. Realmente é uma interpretação de monstro e que vai trazer muita dubiedade, muitas características humanas, muita sensibilidade. Ele vai ver que, na verdade, aquele opositor é como ele, é um jovem como ele, poderia ser ele daquele lado ali. No final, a guerra mostra como todos são iguais. Na verdade, todos estão passíveis de morrer. Outro ponto interessante é o menino a quem é atribuída a função de contabilizar os mortos. A gente vê que sempre depois de uma batalha, um dos recrutas ali é designado para ir contando os mortos, recolhendo a plaquinha de identificação para contabilizar esses mortos. Em uma outra cena você tem ali as autoridades contando os milhares de mortos, os milhares de soldados que a Alemanha perdeu nessas batalhas. E você vê que essa posição vai passando, vai mudando de soldado, à medida que o próprio soldado, que é incumbido dessa tarefa, acaba morrendo. E também o filho de um fazendeiro, aonde dois dos personagens costumam invadir uma fazenda que eles invadem para roubar ali um ganso para eles comerem. Esse fazendeiro geralmente expulsa os personagens à bala e você vai ver em algum momento do filme o filho desse fazendeiro, uma criança ali de 8, 10 anos, com close no rosto dele e mostrando o quanto ele tem ódio já dentro dele, e você vai ver que ele vai acabar cometendo um ato bem violento, sem dar spoilers aqui. Ou seja, mostrando o quanto esse espírito de violência, dessa masculinidade
dessa virilidade que precisa mostrar o quanto é másculo, o quanto é forte através da violência, isso vai passando, infelizmente, de geração em geração. E um sentimento angustiante que o filme vai retratar é essa sensação de quase, essa sensação de morrer na praia. Eu mapeei algumas cenas aqui que eu quero comentar. Por exemplo, quando alguns jovens, vários jovens na verdade, são encontrados mortos porque respiraram gás. E aí um dos personagens diz, eles tiraram a máscara cedo demais. Quer dizer, se tivessem esperado um pouco mais, não teriam morrido. Em outro momento, um dos personagens centrais chega a comentar com o protagonista, não é possível, eu não vou morrer agora. Fica tranquilo, eu não vou morrer agora. Eu não passei por tudo aquilo para morrer agora por esse motivo trivial aqui, por essa pequena coisa. Isso dá o tom do que foi exatamente a guerra. A gente tem ali os poderosos em todo o filme, combinando ali, negociando um armistício. E o que acontece é que 15 minutos antes do cessar-fogo, os recrutas, os soldados, são convocados a fazer uma nova agressiva contra a tropa francesa. E acabam morrendo várias pessoas. E o filme acaba mostrando isso, pessoas que morreram. E segundos depois, ao sinal, ao toque de cessar-fogo, as pessoas já estavam ali se preparando para voltar para casa. Ou seja, quase, foi por pouco, morreu na praia. O filme deixa esse tom angustiante de se fosse só mais um pouquinho, né? Se a gente pudesse esperar só mais um pouco, quem sabe tantas pessoas não estariam vivas. E nessa linha de revelar a pequenez do homem e os motivos absolutamente tolos pelos quais ele faz guerra, o filme termina com alguns caracteres nos dando um saldo da guerra. 3 milhões de soldados morreram nessas trincheiras. 17 milhões de pessoas morreram durante toda a Primeira Guerra Mundial, em momentos em que os países estavam brigando ali por apenas uns poucos metros de terra, avançando e recuando por poucos metros. O filme nos dá esse saldo. E uma dessas frases impactantes que o filme traz e que dá bastante a tônica do filme, eu até anotei. Um dos personagens falando sobre a guerra. Isso é uma febre. Ninguém quer isso. Mas Deus está vendo tudo. Deus está observando todas as coisas, enquanto nós os massacramos. É isso. Essa foi a minha opinião sobre o filme Nada de Novo no Front. Um filme bom, principalmente tecnicamente, apesar de pecar um pouco no excesso de violência, mas ainda assim é um bom filme. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para receber mais conteúdos da gente aqui do Quem Te Viu TV. Até a próxima!